Graça e paz do nosso Deus. Mais uma vez estamos aqui para falar da palavra de Deus, compartilhar com você textos que edificam a nossa vida. Dessa vez eu quero falar sobre o livro de Abacuque. Nosso tema de hoje é a mensagem de Abacuque. Nosso texto base se encontra no livro de Abacuque, no seu capítulo 3 e nos seus versos 2 e 3. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês que têm parado um pouquinho no seu ritmo de trabalho, até mesmo têm dado um pouquinho da sua atenção nos momentos que às vezes você não tem, mas você tem parado para poder ouvir a palavra de Deus. Lhe agradeço muito e peço encarecidamente que, se você gostou dos conteúdos que nós temos no canal, que você possa se inscrever, que você possa compartilhar e também falar, nos ajudar a semear a boa semente neste mundo. Dito isto, querido, vamos ler a palavra de Deus, que diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o Santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Esse é o canal Frutificai, começando agora. Queridos, para mim é uma satisfação muito grande, mas para falar desse livro nós temos que falar daquele que realmente é o autor dele, Abacuque. Abacuque, ele não tem muitas referências para que nós possamos falar certamente o período em que ele viveu e também falar sobre sua genealogia e muitas outras coisas. Mas sabemos que o seu nome significa abraço e há muitas suspeitas do porquê o nome dele significa abraço, até porque o nome de um judeu ele era feito através de um significado, ele tinha um significado e não era um nome aleatório. E já que Abacuque significa abraço, ele poderia ser porque foi acolhido. Nós não temos a certeza, mas nós temos a suspeita. E uma delas é que ele viveu aproximadamente no período 625 a.C. Nesse período, os neobabilônicos, eles estavam se levantando através dos caldeus. Essa é uma das hipóteses que nós podemos falar aqui de início. E o segundo é que também ele possa ter vivido, aí já seria um período um pouco antes. Nessa segunda hipótese, nós teríamos aí, de repente, de que Abacuque viveu um pouco mais à frente no seu tempo, mais ou menos 598 a.C., no período em que a cidade de Nínive foi destruída e dominado então pelos assírios. Independente disso, queridos, o importante é que esse homem, ele teve um livro curto, mas ele teve características marcantes. E é isso que eu quero hoje falar com os amados a respeito da mensagem dele. O fato curioso e que eu quero compartilhar com vocês é que Abacuque, ele não foi um profeta igual aos demais. Como assim? Porque nós vemos profetas que, na maioria das vezes, na Sagrada Escritura, eles recebem uma mensagem para dizer ao povo e eles se utilizam da palavra assim diz o Senhor, porque o Senhor tinha mandado falar. Mas, no entanto, nós vemos aqui um profeta que tem um diálogo, não somente dele, mas do povo para Deus. Então, essa característica é muito importante e é muito interessante, porque nos
poder que nós temos hoje, o acesso de falarmos com o nosso Deus. Mas dito isso, queridos, nós podemos ver que esse profeta ele teve fases. Ele teve a primeira queixa, ou então a primeira pergunta que ele faz a Deus, depois ele vem e tem a resposta de Deus, depois ele faz um novo questionamento a Deus, o Senhor o responde e por fim ele vem a adorar ao nosso Deus. A primeiro momento, queridos, nós vemos o profeta vivendo em Judá, que era o reino do sul, e como eu disse, nesse momento eles viviam já muito perto de serem dominados, mas de antemão aquela sociedade, ela vivia um momento muito complicado. Eles viviam em uma decadência social, espiritual, uma decadência em muitos âmbitos, de forma que o povo da aliança estava totalmente afastado do seu Criador. Todos aqueles que ali viviam estavam voltados para todas as coisas, mas não para aquele que deu o fôlego de vida e deu a força e a saúde. Nós vemos aqui Abacuque vivendo no meio de um povo que não mostrava sua gratidão ao Eterno. E mediante isso, ele começa a ver toda a corrupção, ele começa a ver todo tipo de pecado, todo tipo de coisas que não convinham. E ele faz uma pergunta: até quando, Senhor? Ele iria demorar e deixaria que ele visse essas coisas? Porque o Senhor estava concedendo que ele contemplasse tais coisas que o seu povo estava fazendo e ele não agiria a respeito? E parece muito com alguns questionamentos que às vezes ouvimos: por que Deus deixa o mal acontecer? Por que isso acontece, querido? Nós vamos poder entender um pouco melhor aqui. Mas o mais interessante é que essa pergunta, por que o Senhor não intervém? A primeira queixa de Abacuque, mediante tudo que ele estava vendo, contemplando, tudo que ele estava vivenciando naquele momento. Então, o Senhor lhe dá a resposta de que ele traria um povo para poder disciplinar os pecados de Judá e Jerusalém. Queridos, essa resposta não era definitivamente o que o profeta esperava. Assim como muitas das vezes, em nossos questionamentos, em nossas dúvidas, na nossa caminhada, às vezes temos uma resposta que não era aquela que nós gostaríamos ou até mesmo desejávamos, mas é a resposta do Altíssimo. E mediante isso, queridos, o profeta então vai fazer um novo questionamento ao Criador. Mas, Senhor, como o Senhor usaria então de um povo pagão, uma vez que o Senhor é puro e santo? O Senhor é a rocha, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Meu Deus, e isso parece que nos mostra que o profeta neste momento está diante de um dilema. E é exatamente isso que muitos ficam às vezes parados no meio do caminho, tentando entender circunstâncias, acontecimentos, muitas vezes o agir que acontece em volta, até nós termos realmente a resposta definitiva. E então, o profeta, diante disto, ele tenta chegar a Deus e usar todos os adjetivos de Deus, de que ele era justo, ele é rocha, ele é puro, ele é santo. Como ele poderia permitir que um povo pagão, muito mais pecador, isso daí na concepção do profeta, do que o povo da aliança? Porque ele usaria, de repentemente,
o mal que estava intrínseco naquele povo, para que pudesse disciplinar o povo escolhido e eleito. Bom, queridos, então o Senhor, ele vai vir agora com mais uma resposta ao profeta. Ele vai dizer, em primeiro lugar, registrar a profecia de forma que qualquer pessoa, ainda que viesse a passar apressadamente, pudesse contemplar a profecia. E também ele vai dizer, em resposta, de que ele é contra o soberbo e o orgulhoso, mas ele é a favor do justo, porque o justo viverá pela fé. E ele também diz que ele também castigaria e traria o juízo mesmo àqueles que ele estaria usando para disciplinar o seu povo. Ou seja, independente da circunstância, Deus mostra aqui que ele está no controle. Nada passa desapercebido do nosso Deus. Então, queridos, isso eu levo agora à nossa memória de que, independente dos acontecimentos pessoais, regionais, estaduais, mundiais, ainda que estejamos com uma dúvida, será que Deus está enxergando a isso? Será que Deus está vendo, contemplando tais coisas? O Senhor tem o controle de tudo. E tudo isso eu estou falando até nós chegarmos à mensagem. Porque a primeiro momento nós vemos um homem que ele vai passar em fases onde ele vai passar da dúvida para a adoração. Ele vai passar da incerteza para a fé, da insegurança para a irrevogável certeza e firmeza no eterno. Então, queridos, uma vez que o Senhor fala a sua intenção e mostra para Abacuque o que aconteceria, Abacuque, então, ele vem exatamente no nosso texto base. Ele diz que ele ouviu falar do Senhor e ele temeu. Ele agora começa a ter, a levar à sua memória todo o feito do nosso Deus, tudo que ele fez, tudo que ele faz e tudo que ele pode fazer. E ele teme. Mas agora, queridos, ele está fazendo uma oração em forma de cântico, em forma de louvor. Isso demonstra que muitas das vezes, quando nós começamos a orar ao nosso Deus, com o nosso coração aflito, com o nosso coração angustiado, nós começamos, às vezes tremendo, com os nossos lábios sem ter uma palavra, mas é só nós começarmos a dialogar com o nosso Deus, que você pode perceber que ao final de nossa oração, nós salmodiamos, nós nos alegramos, nós nos derramamos de tal forma que o nosso Deus nos enche de uma maravilhosa graça. Então, nesse momento, o profeta, diante disso, ele faz a oração, como eu disse, em forma de canto. E ele inicia dizendo, como eu já tinha mencionado, que ele ouviu falar da fama do nosso Deus, porque ele conhecia o Criador, conhecia o que ele era capaz, conhecia o que ele já tinha feito pelo seu povo. E, mesmo com tudo, ele teme. E esse temor, não temor de medo, não temor de ficar ali, era um temor de respeito. Respeito ao eterno. Então, queridos, essa reverência, ela vem trazendo agora um pedido que o profeta vai fazer ao nosso Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica ou
a faz notória, e na ira, lembra-te da tua misericórdia. Qual era o pedido de Abacuque naquele momento? Ele estava vendo como o seu povo estava agindo, como o seu povo estava se comportando. E ele clama, ele pede, ele intercede para que o povo venha se avivar, que o Senhor venha a restaurar espiritualmente aquele povo. Mesmo que seja no meio dos anos, e que no meio dos anos a obra do Senhor ela se faça conhecida. Mas diante disso ele ainda fala, e na ira de Deus ele possa se lembrar da sua misericórdia. E nós vemos que esse pedido tão maravilhoso que Abacuque faz, ele é cumprido, queridos. Porque mais à frente, entendamos, da profecia de Abacuque, dentro de 20 anos, acontece a destruição de Judá e Jerusalém. Chega de fato o povo, o qual Deus tinha falado que ia usar, e esse povo destrói de forma definitiva. E nós vemos então que depois de muito tempo, então se faz necessário que Israel venha a retornar a ter os seus cultos, se reconstruir espiritualmente. E quando que isso acontece, queridos? Acontece exatamente quando há a reconstrução do segundo templo, não de Salomão, cheio de glórias, cheio de riquezas, cheio de majestade. Não. Era menor, era mais simples, mas era cheio de glória. Por isso que a segunda casa, ela no caso foi melhor do que a primeira. Foi reconstruído espiritualmente o povo. Foi ali restaurado o culto, restaurado ali a expiação, o pedido de expiação dos pecados. Então, querido, nós vemos a importância de um pedido feito ao nosso Deus. Mas no final, nós podemos aqui dizer mais um detalhe. Quando Abacuque ele fala sobre o cântico dele, de que ele tem uma visão de Deus veio de Temã, e o santo monte de Parã, e a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu do seu louvor. Geograficamente falando, queridos, nós estávamos falando ali da região onde o povo foi liberto dos egípcios, onde Deus, com mão forte, os livrou daqueles que os oprimia. E ali ele encheu, claro, o povo com muito júbilo, e a sua glória encheu o lugar, e ele foi então o êxodo daquele povo. E por fim, queridos, eu queria ressaltar aqui que quando Abacuque ele faz menção de que o justo ele viveria da fé, nós temos que entender esse sentido maravilhoso, esse ensinamento que Abacuque está trazendo. O justo, aquele que teme, aquele que respeita, aquele que tem reverência diante do Pai, ele vive firmemente, ele se agarra, ele se firma nesse Deus. Nisso ele acredita, nisso ele crê, nisso ele se segura. O justo viverá por estar segurando, se firmando com base no nosso Deus. Então, queridos, eu queria trazer aqui essa reflexão desse estudo, a mensagem de Abacuque, onde ela começa com questionamentos do porquê Deus, vendo tantas coisas, não estava intervindo, não estava interferindo. Em segundo, porque Deus, sendo santo, puro, justo, rocha, por que ele usaria o povo pagão para disciplinar o seu povo? Mas por fim, diante do entendimento, diante da definição, ele faz um cântico
tão entoado. Querido, eu tenho certeza que não somente eu, você já deve ter se deparado com muitas interrogações, muitos dilemas, por não entender circunstâncias, não entender até o momento pessoal ou até mesmo do mundo. Mas saiba de uma coisa: se às vezes você acha que o justo, ele não está tendo a sua recompensa, mas se o ímpio sempre está vencedor, em contrapartida ao justo, aquele que crê, aquele que se esforça, aquele que ora. Não pense assim, querido, e nem julgue, mas só entenda de que para todos as obras serão julgadas, as obras serão cobradas. Por isso, querido, eu quero te pedir que você peça, que eu não sei como é que está a sua caminhada, mas se ela está precisando desse pedido em forma de cântico, que você o faça nessa oportunidade. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva no meio dos anos, aviva no meio desse caminho. Às vezes você pode estar caminhando e aquele avivamento espiritual que outrora você já teve, hoje pode estar meio apagado por N circunstâncias das quais eu não sei, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa trazer a ti o avivamento poderoso dele. Que o Senhor, independente da circunstância, ele possa estar te levantando, te erguendo e fazendo de ti um instrumento totalmente voltado para a vontade dele, e que você se disponha para tal. Eu deixo aqui a mensagem de Abacuque. Eu deixo aqui a mensagem de que precisamos desse avivamento, mas não é avivamento onde nós iremos demonstrar através de superficialidade, mas de forma poderosa e verdadeira, daquela do qual aquele que te ouve, no qual aquele que te observa consegue identificar que ali vai uma pessoa do Senhor Jesus. Mais uma vez, que a paz esteja contigo, que a tua família seja protegida. E, por favor, queridos, ajude o canal a ser um semeador da palavra de Deus. Ajude a crescer a palavra do Senhor em todo o canto desta terra. A graça do Senhor